O fiscal ele pode ir na sua empresa com a base de dados toda na mão, tudo ajustado para multar a sua empresa. Nós vamos ver com mais detalhes os maiores erros no e-social que geram multas e atuações. Então vamos lá. Bom, agora eu vou apresentar os maiores erros no e-social que geram multa e atuações. Eu separei, vou colocar na tela para vocês, 12 erros especificamente, né, que eu vejo que são os maiores e que mais acontecem no dia a dia aí do profissional do departamento pessoal. O primeiro, tem ali admissão fora do prazo, envio do trabalhador desligado, CBO errado, dados cadastrais desatualizados, natureza da rubrica errada, rubricas informativas, né, omissão ali nos dados da folha de pagamento também, burlar o fechamento da folha, né, a folha de pagamento, confiança cega no sistema de folha, alterações direto no portal do e-social, falta do ASO, a parte do SST vai entrar aí, né, falta do ASO, deixar de comunicar a CAT no prazo correto e informar o risco, deixar de informar o risco do trabalho, né, que é o risco do ambiente do trabalho que entra as informações do CAT. Antes de mostrar cada um desses com mais detalhes, eu quero abrir, né, uma tabela que foi proporcionada para a gente, aí, liberada para a gente pelo professor Luiz Medeiros, né, e eu vou compartilhar aqui com vocês também, onde dentro dessas tabelas aqui ela tem as multas por lei, né, as principais multas fixas que nós temos, né, no departamento pessoal e essas multas por lei, ok? Então vamos ver aqui, na primeira tela, primeira página, nós temos ali, ó, você percebe que tem várias multas com relação a CTPS, né, e aí é algo que eu quero chamar a atenção, porque a CTPS ela está diretamente vinculada ao e-social, ao evento 2200. Então você tem desde a obrigatoriedade da CTPS, né, uma multa ali de R$ 408, nós temos ali a anotação também, né, da informação da CTPS, essa anotação ela vai tanto pelo 2200, o evento do e-social, 2206, né, nós temos ali também falta de registro na anotação da CTPS, né, recentemente, né, esses tempos agora, eu tive um escritório de contabilidade, me chamou, né, para ajudar eles, e esse escritório, ele não enviou as informações do 2200. E aí um colaborador foi até a Receita, né, a Receita, no caso, a superintendência que tinha naquele município, e viu que a CTPS dele não estava atualizada no aplicativo. Então, né, logo de imediato, o fiscal do trabalho ali, né, que tinha naquela região, já mandou uma notificação no e-mail da empresa, falando dessas multas que você está vendo aí na tela, né, além da ausência da prestação, falta de registro do empregado, demais empregadores, MEI-EPP, ME-EPP, né, ela mandou essa multa e mandou uma outra notificação falando que se não informasse no prazo previsto, né, teria que cumprir uma multa de até R$15 mil, se não me engano, uma multa muito alta. Então aí você vê que, né, chamando atenção para esse detalhe. Então aqui na primeira página você tem essas que estão em negrito, né, que é a que a gente vê bastante acontecendo. Nós temos também a página 2. Ali eu marquei uma que é a questão do não pagamento das verbas rescisórias no prazo previsto, né, que também entra dentro de um erro que a gente vai comentar hoje, que passou dos 10 dias, né? E essa informação também está vinculada diretamente ao e-social. Ela está diretamente ali vinculada à informação do evento 2299, que é o evento da rescisão, e o evento 1210, que é o evento de pagamentos. Então, a empresa também corre o risco, né, de ter uma multa ali de R$ 172,68 por empregado fora do prazo, ok? Então, página 3 também tem algumas outras, trabalhador rural, trabalhador temporário. Página 4 ela vai falar sobre o seguro-desemprego, seguro-emprego, FGTS, falta de pagamento, de depósito. Na página 5 vai explicar um pouquinho mais sobre a RAIS com relação ao aplicativo, tá? Quando as empresas eram obrigadas a mandar pelo aplicativo, hoje a gente tem obrigatoriedade só dos órgãos públicos. E na página 5 a gente tem ali, né, a página 6 você vê a última, que é a RAIS ali, quando você não entrega por meio do e-social. Né? Você tem ali algumas portarias e tem algumas multas, que é de 400, 436, 31, 101 por empregado. Então, ainda que a RAIS, o aplicativo, ele foi substituído, se você deixa de cumprir as obrigatoriedades dentro do e-social,
você também tem o risco e pode estar sendo multado de acordo com essas legislações que estão explícitas. Ok? Então é extremamente importante você conhecer e tornar ciente também para os supervisores, para os profissionais que às vezes não tem tanta atenção para esse prazo. Você, profissional do DP, precisa conhecer. Voltando para os slides, agora analisando aqui com calma cada um dos erros. Né? O erro 1, admissão fora do prazo. Quando você não manda a informação do 2200 ou do 2190, fora do prazo ali. Você tem o prazo, qual que é o prazo? Né? 2200 você tem até o dia anterior do início do trabalhador. Então, se ele vai começar a trabalhar no dia 1º de fevereiro, você tem que mandar no dia 31 de janeiro essa informação para o E-Social. Então, tudo isso da admissão fora do prazo, você vê ali que tem a lei 14.438, a gente vai citar bastante ela aqui, porque é uma lei que fala com relação à admissão fora do prazo, FGTS, e ela fala ali sobre as multas que tem, né, para o empregador que não cumprir os prazos. Né? Você pode ver no próximo slide ali, ela está falando ali de uma multa de mais de R$3.000, né, uma outra multa de 800, 600, né? Então a gente tem aí essa legislação que trouxe essa alteração também no que diz respeito à admissão fora do prazo. Vamos para o segundo erro. Aí entra a questão do trabalhador desligado, né? Que eu acabei de citar também ali nas multas, naquela tabelinha de multas, né, que a gente abriu. Quando você não envia o trabalhador dentro do prazo, você também está suscetível à multa, que fala com relação a descumprir o prazo da anotação na CTPS. Lembrando que a CTPS física, ela já não é mais utilizada, já tem um bom tempo. Ah, mas aqui no meu escritório é uma prática. Então, seu escritório está um pouquinho desatualizado, porque essa informação já não tem muito valor. É claro que o documento, carteira de trabalho, é um documento válido, você pode guardar, só que não tem muito valor você ter ele físico, porque todas as informações já estão no E-Social. Então, também, com a Lei 14.438, está correndo risco, né, de ser atuado, de ser multado, certo? Erro 3. No erro 3, nós vamos ver ali que tem a questão do CBO errado. Isso aqui, eu quero também que você preste muita atenção, porque é muito comum acontecer, muito comum os profissionais do DP, às vezes o DRH colocar, eu achei um parecido. Fui lá, pesquisei no Google, CBO do trabalhador que é administrador, um exemplo, né? Coloquei ele como administrador. Pronto, para mim está resolvido, está tudo certo. Se a pessoa não se atenta para isso, o que vai acontecer? Vai acontecer como tem aí no nosso slide, né, nessa nossa colega aqui, foi intimado, né? O Conselho Regional da região dela ali mandou a mensagem falando que, se eles estão nessa função, eles precisam ter graduação. Cadê o CRC deles? Né? Cadê o CRA? Cadê a OAB? Então, administrador, você tem que saber qual tipo, né? Qual que é o CBO correto, porque existe alguns que precisam de nível superior ou que precisam ter o registro, né, no órgão da categoria, seja o CRC, CRA, o CREA, OAB. Então, se você colocar um CBO ali, o órgão fiscalizador também pode ter acesso aos dados dentro do E-Social e mandar uma mensagem ou já chegar atuando, porque está no lugar errado, está lá às vezes anos naquela função e às vezes está incorreto, ele também pode estar atuando em cima dessa informação do CBO, tá? E a pessoa ficou desesperada e o órgão estava lá, em cima. E simplesmente com qual dado? Com os dados que estão disponíveis dentro do E-Social. Então, por isso é muito importante você conhecer o que fazer, né, entrar lá dentro das informações. E nós temos o quarto erro, que é os dados cadastrais desatualizados. Isso aqui é muito comum, porque às vezes você entra no escritório de contabilidade ou você entra para fazer o DP, o RH de uma empresa e você acha que está tudo certo. Você pega ali, né, o bonde andando, vamos dizer assim, usar essa expressão. Está tudo certo aqui, mas quando você vai ver, tem muita informação de cadastro da empresa errada, desatualizado, por exemplo, KNAI preponderante. O KNAI preponderante é onde tem mais funcionários alocados, certo? Está errado. Cadastro da empresa às vezes está errado, os dados da folha, tributação. Tem que saber se a tributação está correta ou não, de acordo com as informações daquela empresa. As movimentações, às vezes
lançou algum atestado, alguma informação, deixou em aberto, não corrigiu aquela informação, isso também dá problema, tanto nos dados do trabalhador também, né? Às vezes ali dentro do cadastro do trabalhador tem informações dependente, endereço, e isso tudo, onde que vai? Para onde que vão as informações do trabalhador? Para a carteira digital do trabalho. E aí dentro da carteira digital do trabalho ele vai conseguir ver se você, profissional do DP, que está mandando esses dados, mas não era eu o responsável, mas se você assumiu, você é um novo responsável e precisa saber se está certo. Ele vai olhar lá e vai ver que está errado, certo? Quinto erro, muito comum também, é a natureza da rubrica errada. Isso aqui, né, teve vários casos já de alunos, de colegas, de conhecidos, né, que mandaram mensagem colocando uma natureza que às vezes tem incidência ou não tem incidência de INSS e acabaram vendo que mais para frente estava errado a classificação. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa lá abre o sistema dela, do e-social, e altera lá dentro a natureza, mas não altera no sistema. Vai dar divergência, vai dar erro, certo? Ela não identifica a natureza correta, ela não sabe onde achar dentro do e-social. Qual que é essa natureza? Qual que se identifica mais? Coloca outros para todos, né? Porque tem uma modalidade de natureza de rubrica que você usa outros, né? Aí a pessoa coloca outros e às vezes é uma natureza de desconto. E aquela rubrica é um pagamento, ao invés de você estar descontando, está pagando. Está errado, né? Então imagina aí essa informação para INSS, para FGTS, imposto de renda. Então o e-social ele aceita o que você informar. Fala assim, o e-social vai acusar que está errado. Não. Se você cadastrou, criou uma rubrica da sua cabeça, da sua mente, às vezes, né? Que o empregador pediu. Mas você tem que saber a base da legislação para você conseguir informar de maneira correta também, certo? Bom, agora indo para o erro 6, ainda falando sobre rubricas, só que agora a gente vai falar das rubricas informativas, que muitas pessoas também não dão atenção. E aí, isso aí ele vai ocasionar na omissão de dados na folha de pagamento. Também, né, pode ser, né, gerado multa em cima dessas informações, certo? Varia ali de 7 até quase 30 mil, se não me engano. Então, não enviar as rubricas informativas, ela pode estar ocasionando isso. E muita empresa está desatenta para essa informação, certo? Lá no artigo 27 da nova instrução normativa, a 2110, essa instrução normativa ela veio para substituir a 971, né? A 971 a gente usava para muitas coisas, né? De contribuição, de várias coisas. Então, dentro da instrução normativa 2110 de 2022, ela vai informar ali que a empresa é responsável por elaborar a folha de pagamento das verbas salariais e verbas não salariais, ou parcelas integrantes e parcelas não integrantes. Isso é o que gera o entendimento da informação das rubricas informativas, tá? E gera um risco de multa. Só que até então, muitas pessoas falam, mas por onde que vai passar essa informação do e-social e tudo mais? Tem alguma orientação? Sim, tá? No próximo slide, do erro 6 também, você vai ver que lá dentro do MOS, o Manual de Orientação do E-Social, né, a nossa Bíblia aí do E-Social, você tem lá na página 94 e no começo da 95 a seguinte informação. As rubricas informativas, né, 3908, valor de depósito do FGTS, base de cálculo, ela dá alguns exemplos ali mais para frente, lá na página 100 e pouco, ele também vai falar sobre as rubricas informativas, tá? E aí ele fala que são rubricas que precisam estar dentro da folha, ok? Essas são algumas das rubricas informativas. A gente tem plano de saúde, informação de imposto de renda, informação previdenciária patronal também, e também informação de dependente. São coisas que não tem um desconto, por exemplo, na folha de pagamento, não é visível ali no olerite do trabalhador, porém elas estão transitando, cesta básica, entre outras informações, tá? Então por isso é extremamente importante, porque às vezes a empresa ela não se atenta, né? Ela acha que está mandando as informações do salário do trabalhador, está tudo certo. Estou mandando o trabalhador, tem ali informação de cesta básica, de vale que ele tira por fora, tudo que passa pela informação da empresa, se a Receita ver, né, se a Previdência observar esses dados, eles vão estar notificando ou também autuando a empresa, certo? Porque não é uma prática legal ter essas verbas fora da folha, né? Sem estar com informação. Se está saindo do caixa da empresa, se está pagando o trabalhador, precisa transitar dentro do e-social, certo? Mesmo que seja
né, algo que não vai estar deduzindo ou somando ao seu salário, certo? E aí nós vamos para o sétimo erro, que é burlar o fechamento da folha. Com a multa que chegou da DCTF Web agora, né, a multa automática, uma ED, né, muitas pessoas têm feito o seguinte, e aí age um pouco, né, vamos falar de uma forma abrasileirada, malandragem ali, né? Ela vai lá, manda a informação alterada, manda a informação sem movimento para a rede social, depois ela retifica a informação. Né? Tipo assim, ela vai lá, altera, ali, manda de qualquer jeito o fechamento da folha para cumprir o prazo, depois ela altera. Você está também omitindo dados. Né? Quando você faz essa alteração aí, você coloca de qualquer jeito, depois informa qual você está fazendo uma omissão de dados. E isso também é considerado informação errada. Tá? Então, burlar o fechamento para não ter a multa da DCTF Web, envio o 1299 LZ sem movimento, dentro do prazo, para o E-Social entender e para a DCTF Web também, depois pega, faz a reabertura e manda as informações dos trabalhadores, correto, né? O evento 1299, ele está mais flexível, ele permite o usuário fazer esse tipo de movimentação e ele vai aparecer para você um aviso, tipo assim, ó, fulano está sem remuneração. Então o 1299, ele deixa você fazer isso sem você, né, ser criticado. Então aí já acaba não tem como fazer coisa errada dentro do social. Tem sim. Né? Então você está correndo risco caso você esteja fazendo isso. Eu coloquei no próximo tela desse mesmo erro um exemplo, tá? Que ele vai falar, o trabalhador CPF tal, se encontra na base de dados do E-Social, mas não foi informado sua remuneração. É um aviso. Antes da versão S1.0, lá na versão 2.5, ele não deixava. Falava assim, ó, não pode fazer isso. Entendeu? Vai lá, dá o jeito, resolve. Depois você fecha a folha. Agora ele ficou um pouquinho mais flexível. Tem os pós e contras, né? Porque tem a questão do trabalhador sem vínculo, autônomo, que às vezes você tinha que fazer a exclusão dele, enfim. Só que isso aqui ele abre brecha. Então, esteja atento. Erro 8. Confia cegamente que o sistema é bom. Quando o sistema bom atende ela, está fazendo tudo certo. Não é verdade. Até mesmo na empresa grande que eu trabalhei de software, que é reconhecida nacionalmente, tem erro. Eles demoram um pouquinho para atualizar quando sai alguma atualização, alguma novidade na legislação. Então precisa tirar essa dependência do sistema, tá? Às vezes problema nas rubricas, no fechamento da folha, né? Às vezes por você não conhecer o layout, isso vai acabar prejudicando você, tá? Quando você não conhece o layout, você acaba sendo prejudicado. E ler layout liberta, né? A gente conhece muito bem essa frase e realmente quando você entende o que está dentro do layout, mas Guilherme é extenso, mas isso te previne, tá? E o erro 9 é quando a pessoa ela quer dar um jeitinho, né, aquele jeitinho brasileiro, ela quer fazer alteração direto no portal do E-Social. Tá lento, tá demorado, então eu vou alterar direto no portal do E-Social para corrigir. Alteração direto no portal do E-Social, quando você faz sem orientação, gera conflito, tá? Como está no slide, vai gerar conflito quando precisa mandar algum evento daquele empregado. Por exemplo, você vai lá, altera alguma informação cadastral do trabalhador ou contratual. Quando você for pegar o seu sistema de folha e fazer a transmissão de novo, ele não vai bater as informações daquele trabalhador. Então, o seu sistema vai estar desatualizado, vamos dizer assim. Ele não vai estar com os dados que você alterou no E-Social, porque o E-Social não responde o seu sistema alterando os dados automáticos. Por isso que nós usamos, né, na maioria dos casos, guardado exceções, o sistema de folha de pagamento para fazer a transmissão. Então, se altera algum dado do trabalhador dentro do portal e não faz alteração no sistema, conflito também. Né? Tem a telinha aí que eu coloquei para vocês vão ver aí que é possível você entrar em qualquer empresa hoje, com qualquer certificado digital, acesso pelo Gov ali também, e acessar alguma empresa e fazer uma alteração ali dentro. Você pode entrar lá, alterar o que você quiser, salvar, o seu sistema não vai estar sabendo disso, né? E aí no terceiro slide desse erro, eu estou mostrando aqui para vocês um layout que é gerado do sistema. Então olha só, tem um monte de linha aí, né? Você pode acabar se confundindo um pouquinho. Mas ali é os dados do trabalhador e a informação que o sistema está gerando. Só que se você for lá dentro do portal do E-Social e marcou que, por exemplo, o CBO dele lá é o de administrador, e no sistema ele vai estar informando outro tipo. Né? Então por isso que quando for fazer uma alteração, você às vezes vai ter crítica e isso pode ocasionar também dificuldades
omissão de dados, né? Porque às vezes vai fazer uma verificação dentro do seu sistema de folha e está errado. Por exemplo, no seu sistema, ele vai gerar para a Cefip. Né? E ali os dados que estão na Cefip estão diferentes do que está no E-Social. A Cefip ela vai finalizar, eu sei também, mas nos próximos encontros a gente vai falar sobre isso também, certo? Então, atente-se. Vamos para o erro 10. Agora, os 3 últimos erros eu separei para falar somente sobre as informações do SST. O erro 10 está na tela, é a falta do ASO, certo? Lá no artigo 201 da CLT, ele fala que caso não seja feito ou não for enviado ao sistema do E-Social, a empresa pode ser multada no valor de R$ 402,53 a R$ 4.025. Esse valor varia aí e também tem informação por empregado, tá? Então, é muito comum, né, às vezes município pequeno, cidades, entra aí no trabalho, começa a trabalhar, faz um exame. O que é o ASO? O ASO é o exame de saúde ocupacional. É para ver se ele está apto para aquela função. Às vezes ele faz o exame ali, identifica algum problema de saúde, fala, você não está apto. Então você tem que tratar isso antes de começar esse trabalho. Se a empresa não faz isso, é uma questão de saúde. Então se mexe com saúde, é algo que pode prejudicar o trabalhador, pode dar processo, pode dar multa, e esse é outro caso também. Então nós temos ali o exame admissional, demissional, por exemplo, quando você troca de função, ele está ali mexendo na câmera fria, né, e depois do nada ele começa a mexer no calor. Ele tem 2 funções diferentes, ele precisa ter um ASO identificando se ele está apto para ir para aquele outro setor. Né? Então, tem essa questão também. Em alguns casos, é feito de forma periódica, né, quando envolve a insalubridade. Né? Tem que ser feito de forma periódica, às vezes 6 meses, um ano, né, porque a insalubridade é algo, são fatores, como o próprio nome já diz, insalubres que podem prejudicar a saúde do trabalhador, certo? Então, outro erro também, dentro do evento do SST, é não comunicar a CAT dentro do prazo. Muita gente fala, mas você acidentou e não conseguiu e tudo mais, mas é uma questão que você precisa se resguardar. Então, se você não fizer isso, o trabalhador pode entrar com processo, falar, eu mandei lá, só que o pessoal do Previdência está falando que vocês precisam comunicar a CAT, vocês não comunicam, e não comunicaram no prazo certo. Então, o CAT ele precisa ser informado no E-Social no prazo que está estabelecido dentro do MOS. O MOS ele vai falar dos prazos, quando tem óbito, quando tem acidente, enfim, lá dentro tem as informações também. Caso contrário, a empresa está sujeita a multa que varia até o limite máximo do salário de contribuição. Então, outro também que nós temos que ficar percebidos, né? Não ficar desapercebido também. E tem o erro 12, que é a ausência nas informações do risco do trabalho. Esse também, aí entra a parte do SST em si, né, de precisar às vezes de um técnico, de um engenheiro de saúde do trabalho, de uma clínica em conjunto com o DP, só que lá no artigo 58, né, da Lei 8.213, ela fala que os trabalhadores têm direito de ser informados sobre os riscos que o seu cargo oferece. Então, se eu estou entrando numa empresa, eu preciso saber quais são os riscos. São ergonômicos, são físicos, são biológicos, ruído, né, enfim, aqueles detalhados lá. Ele precisa saber, porque essas informações elas compõem o quê? O PPP, que passou a ser obrigatório em janeiro. Né, e-mail eletrônico para todas as empresas. Antes só era obrigatório para quem tinha risco, agora todo mundo precisa ter essa informação, certo? Já está disponível dentro do Gov também, né? As multas, elas variam ali de 1.812 até 181.248,63 centavos, tá? Você vai encontrar lá no artigo 58 da Lei 8.213, ok? Bom, ainda dentro dessa informação aqui, né, que eu falei, com relação aos riscos, tem os ergonômicos, biológicos, físicos, químicos também. Esse caso, eu vou mostrar para você na tela, é uma notificação que uma empresa recebeu por causa da NR17. A NR17 é uma norma regulamentadora. Nós vamos ver um pouquinho mais na segunda aula sobre isso. Ela traz ali os fatores ergonômicos. E essas informações estão dentro do evento 2240, ok? E a empresa foi notificada porque ela não estava cumprindo com aqueles requisitos ali, né, que foi informado. Então ela recebeu uma notificação, né, e no ano passado, no final do ano passado, para esse ano, várias empresas receberam essa notificação por não estar mandando as informações ao E-Social, certo?
Então você pode ver aí que ela foi notificada e correndo o risco de ser posteriormente multada, tá? Tem uma multa, tá? Além desse que eu estou falando, porque tem a questão, só para vocês entenderem, tem a questão previdenciária e tem a questão trabalhista. Para as duas, a gente tem situações de multas, tá? E com relação aos eventos, você pode ver aí, né, o evento 2190, o 2200, eles têm 4 tipos de multa, né? Registro de CTPS, a própria CTPS, RAIS para o trabalhador e lá no final, obrigação previdenciária acessória por trabalhador. Então, se for somar aí, vai dar em torno, né, de quase uns 8, 10 mil aí, só numa situação de um evento, né? Você pode estar observando depois com mais calma. E aí a gente tem desde o do 2300 até o evento S1200, ou as informações de multas. Tá? Então tem ali de registro incompleto, CTPS incompleta, essas informações estão dentro da folha, né? RAIS para o trabalhador, informação ali de empregado, rescisão por empregado, folha de pagamento, FGTS, enfim. Então você vê que como as informações estão totalmente vinculadas também ao e-social. Todos esses erros são repetidos diariamente por milhares de profissionais no Brasil. E eles fazem isso da maneira errada, na tentativa de encontrar o jeito certo de dominar o e-social e cumprir a sua rotina de forma acertada com excelência. Mas na maioria dos casos, não basta ter boa vontade. É preciso andar acompanhado de quem realmente sabe das coisas e já cruzou esse caminho de erro e acerto. Algum desses erros já aconteceu com vocês? Coloca aí no chat que depois eu vou ler com calma. Agora, o que você aprendeu aqui? As alterações direto no portal do e-social sem orientação são perigosas e podem gerar conflitos depois. Burlar o fechamento da folha para não ter multa na DCTF Web é também muito perigoso e coloca em risco e abre margem para você ser multado. Fazer admissão fora do prazo incorre em multa com a nova lei 14.438. Não enviar as rubricas informativas é algo muito comum porque as empresas elas estão desatentas para essa informação. E esse é outro que incorre em multa também. Assim como fazer também admissões fora do prazo gera problemas e enviar o desligamento do funcionário fora do prazo incorre em multa de acordo com a nova lei que falamos, 14.438. E nós vimos que o CBO errado é uma porta aberta para multas e notificações relacionados ao exercício ilegal da profissão. E que o CRC de alguns estados já estão emitindo notificações de forma automática sem que o fiscal precise ir até a sua empresa. E nós vimos também que se confundir com as rubricas no sistema e no e-social pode ocasionar divergências na hora de fazer o fechamento da folha. Isso influencia diretamente no FGTS e no INSS, trazendo uma relevante importância para a natureza da rubrica. Também entendemos a importância de conhecer o e-social de verdade e não depender apenas do sistema de folha. Ele não vai assumir a responsabilidade por algum erro ou equívoco na hora de enviar os eventos. Por isso é importante saber ler layout e conhecer tudo sobre os eventos trabalhistas e o de retorno também. E esses foram somente alguns erros que nós vimos hoje. Se a sua dúvida for a dúvida de mais pessoas, eu vou gravar um novo vídeo para tirar essa dúvida. E se for uma dúvida específica, eu falo com você e tiro a sua dúvida também. Beleza? Desejo que vocês tenham muito sucesso, forte abraço e até o próximo vídeo.